Paz do Senhor Jesus esteja convosco, glória a Deus que tem nos abençoado e nós chegamos até aqui. E hoje nós vamos falar sobre a quinta linguagem do amor, que são atos de serviço, formas de servir. Já falamos sobre tempo de qualidade, nós já falamos sobre receber presentes, toque físico, palavras de afirmação, e hoje nós vamos falar sobre atos de servir. Atos de servir é uma atitude nobre de amor. São formas de servir. Aquilo que você sabe que o seu cônjuge gostaria que você fizesse. É procurar agraciar, realizando coisas que ele aprecia. Mas muitas vezes nós fazemos o contrário, né? A gente quer fazer o que nos agrada, o que nós queremos fazer, mas não pensamos no outro. O que vai agradar o outro? E hoje a gente vai identificar algumas coisas para mudar, que precisa ser mudado dentro dos nossos lares. Se os nossos respectivos cônjuges e filhos têm atos de serviço como a sua primeira linguagem do amor. Para que sejam realizadas as formas de servir, vai ser necessário você pensar, algumas vezes planejar e executar. Isso vai despender assim, um pouco de força, até mesmo energia. Se essas tarefas, pequenas tarefas, forem feitas com o espírito certo e positivo, são incontestáveis expressões de amor. Quero dar uma pincelada sobre uma ilustração simples de atos de servir que Jesus demonstrou para nós, ao expressar amor através de uma forma de serviço, quando ele lavou os pés dos discípulos. Não sei se vocês já leram, mas está lá em João capítulo 13, do versículo 3 ao 17. O apóstolo Paulo ele também dá uma reafirmada sobre isso, o que nós devemos fazer para o próximo. Nós devemos servir uns aos outros em amor. Porque se você não serve com amor, você vai ficar triste, cansado, estressado, porque você não está servindo como uma expressão de amor. Então, servir uns aos outros em amor. Aquilo que nós fazemos para o outro antes do casamento, antes do casamento a gente faz muitas coisas, porque a gente está apaixonado, a gente quer agradar o outro. Não garante, olha, não garante que essas mesmas coisas que nós fazíamos e o nosso cônjuge fez ou fazia por nós quando namorávamos, ele não vai fazer, não vai continuar fazendo as mesmas coisas depois que casamos. Por quê? Porque, infelizmente, todos nós trazemos bagagens da nossa família de origem, e muitas vezes nós queremos aplicar isso dentro da nova família, dentro do nosso seio familiar. E aí causa muitas desavenças, muitas discussões, e acabamos não agradando um ao outro. Então, antes do matrimônio, nós somos levados pela força da paixão, ok? Mas, após o casamento, nós voltamos a ser aquelas pessoas. Nós voltamos a ser aquelas pessoas que éramos antes de nos apaixonarmos. Aí as nossas ações, elas são influenciadas pelo modelo dos nossos pais. Também pela nossa própria personalidade, a percepção do amor, nossas emoções, necessidades e os nossos desejos. Apenas uma coisa é certa sobre o nosso comportamento: ele não será o mesmo da época em que começamos a namorar, ou quando estávamos apaixonados. Não sei se só eu tenho experiência disso, mas eu acredito que cada um de vocês também, porque quando namorávamos, estávamos apaixonados e um queria agradar o outro em tudo. Então, fazíamos pequenos gestos de expressões de amor, ajudando, cozinhando, lavando a louça, mas depois que casa, muitas vezes nós deixamos de lado e por estereótipos da sociedade, acabamos, principalmente os homens, acabam trazendo isso só para a mulher e esquecem que, da mesma forma que era ali no namoro, é bom e é agradável um ajudar o outro para não ficar sobrecarregado. E quando a gente faz esses pequenos gestos, a gente vai enchendo o tanque emocional um do outro.
Quando começamos a falar os dialetos, assim, o autor ele conta a história de um casal que os dois, tanto o marido quanto a esposa, tinham a mesma linguagem do amor, mas o casamento deles não ia nada bem. Não ia nada bem. E por o casamento não ir bem, por quê? Porque eles não falavam o dialeto correto. Então, um ficava reclamando do outro. E a reclamação, quando você vê que o seu marido está questionando muito, ou você mesmo está reclamando muito daquilo, já é um alerta, uma luzinha acesa de que é algo que você gostaria, né, de receber como expressão de amor. O amor, ele é uma decisão e ele não pode ser coagido de forma alguma. Porque se ele for coagido, ele já gera um outro tipo que não é amor de jeito nenhum, acaba se tornando manipulação, coação, medo, e a pessoa acaba fazendo aquilo por medo de ser reprimida, por medo de agressões através de palavras ou até mesmo agressões físicas, né? Então, a partir do ponto em que nós decidirmos fazer pedidos um ao outro, você não vai cobrar a pessoa, ok? Não cobranças, mas você pedir. Decidirmos pedir algo para outra pessoa, o casamento, tanto desse casal que o Gary Chapman orientou, quanto os nossos casamentos também, eles podem tomar outro rumo, um rumo de mais tranquilidade, de mais companheirismo, que nem aqui em casa. Aqui em casa, por um tempo, eu fiquei sobrecarregada com tudo, para fazer tudo e mais um pouco. Até que um dia, eu entendi que a linguagem de amor do meu marido, a principal linguagem, é atos de serviço. E ele me pediu assim, poxa, eu queria tanto pintar uma parede aqui de casa, mas eu não consigo fazer sozinho. Aí eu já tinha começado a aprender isso com as meninas. Então, eu entendi, olha, eu acho que a linguagem tá dando muito a entender que a linguagem do amor dele é essa, que ele gosta de tudo mais organizado, porque ele veio de uma vivência assim. E eu decidi ajudá-lo aquele dia a pintar a sala, né? E pintamos a sala, pintamos o quarto, pintamos a casa toda. E aquilo encheu o potinho de amor dele. O que aconteceu depois? Eu fiz o almoço e ele foi lavar a louça. E isso, eu fiquei agradecida. E depois desse momento, que eu comecei a entender como ele funciona, ele me ajuda em tudo. Se eu estou lavando roupa e preparando o almoço, ele viu que a máquina parou de bater, ele vai lá e estende a roupa no varal. Agora eu não preciso mais pedir. E antes eu ficava assim, nossa, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, e eu só reclamava. Da mesma forma ele, poxa, eu estou cansada, tenho que fazer isso, tenho que arrumar isso. Quando nós conseguimos entender e interpretar um ao outro, as coisas estão fluindo. E nenhum dos dois fica sobrecarregado com isso. Então, as pessoas tendem a criticar mais os seus cônjuges na área em que eles mesmos têm mais profundas necessidades emocionais. Então, se tiver reclamação aí, sabe, umas críticas assim que você não está compreendendo no momento, acenda o alerta e veja se essa não é uma das linguagens do amor. Por quê? A observação que fazem de uma forma é uma forma inútil de suplicar amor. Se conseguirmos entender essa característica, nós tornamos essas críticas muito mais produtivas. Uma esposa poderá dizer a seu marido, após ser observada por ele, o seguinte: parece-me que isso é muito importante para você. Poderia me explicar o porquê considera tal coisa tão crucial? Tem que ter o diálogo para você entender também o outro, ok? Então, críticas vão exigir explicações. Se tá havendo muita crítica da sua parte ou da parte do seu esposo, identifique aí, porque precisa de explicação para você entender como o outro funciona. Uma conversa pode transformar essa crítica em um pedido mais do que uma cobrança. E agora eu passo, então, para a próxima irmã. Amém. Então, trazendo exemplos da palavra sobre atos de servir, nós temos exemplo no livro de Mateus 8, 14 e 15, da sogra de Pedro. Quando Jesus chegou à casa dela, não é? A casa
da sogra de Pedro, viu que a sogra dele estava acamada e estava ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou, e ela se levantou, e a primeira coisa que ela fez foi servi-lo, não só a ele, mas a todos os que estavam junto com Jesus. Então, ela logo que se levantou, a primeira coisa que decidiu fazer é servir, porque ela tinha aquilo como algo para dar, não é? O serviço. Outro exemplo também que nós temos é no livro de João 12:2, sobre Marta. E diz assim: deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Marta, ela focou-se em servir. E a maioria das pessoas, ou nós, a maioria de nós, não é, apreciamos ser servidos. Porém, a palavra de Deus e o Mestre Jesus nos ensina que uma das formas de nós darmos amor é servindo aos outros. E Marta, bem como a sogra de Pedro, elas aprenderam isso e elas colocaram em prática esta linguagem. E elas se dispuseram, não é, a servir a Jesus, a servir aos demais que ali estavam para aprender de Jesus, aprender da palavra. E um aprendizado que nós podemos trazer para a nossa vida é nós nos dispormos a servir, servir a nossa casa, servir a nossa família, e entendermos que o ato de servir é algo maravilhoso e que pode ter efeitos muito bons na nossa casa, na nossa família. E às vezes nós achamos que o ato de servir seja simplesmente cozinhar, mas, por exemplo, colocar um jarro de água na cozinha, na mesa da cozinha, por exemplo, para que quando o esposo ou os filhos cheguem, bebam, enfeitar a mesa do jantar ou a mesa do almoço, também é um ato de servir, é um ato de demonstrarmos amor. E é maravilhoso podermos fazer exatamente aquilo que os outros se recusam a fazer. Muitas vezes, nós, como mulheres, principalmente no trabalho, esquecemos-nos de servir ao outro, não é? O colega está com dificuldade de fazer alguma coisa e nós não nos dispomos a ajudá-lo, a servir ao nosso próximo. Então, o ato de servir é maravilhoso, é nós pegarmos naquilo que ou os outros precisam de ajuda para fazer, ou então alguém se recusa a fazer e nós fazemos. Passando então para o próximo ponto, que é capacho ou amante. Então, resumindo um pouquinho essa parte do livro sobre capacho ou amante, o escritor ele nos traz aqui uma abordagem um pouquinho sensível e delicada, porque ele nos fala e nos traz a realidade de mulheres que muitas vezes se sentem ignoradas dentro do lar, são maltratadas, quer verbal, quer física, quer psicologicamente, e elas se sentem humilhadas, não é? Ninguém gosta de ser maltratado. Então, essa forma de ser tratada humilha a mulher. Às vezes, mulheres são maltratadas à frente e humilhadas à frente de familiares, à frente de pessoas, de amigos, e isso acaba trazendo uma mágoa, acaba influenciando na autoestima da mulher, no autocuidado também, e causa feridas físicas, psicológicas, emocionais, não é? A nossa alma vive pelo que vê, pelo que ouve, pelo que toca. Então, a alma acaba sendo ferida e essas mulheres acabam sendo levadas a tomar uma decisão dura de não mais viver com o esposo, ou muitas simplesmente não conseguem encontrar uma saída porque simplesmente não conseguem identificar que estão sendo, algumas não conseguem identificar que estão sendo tratadas como objeto, porque um capacho é um objeto
inanimado, não é? E quando um homem trata uma mulher como se fosse um capacho, ele está a excluir a possibilidade daquela mulher poder amá-lo, não é? De receber verdadeiramente o amor puro daquela mulher. E ninguém deve ser capacho, ninguém, a mulher não foi feita para ser capacho, a palavra de Deus não fala isso sobre a mulher, e quando nós somos tratadas assim, nós devemos dizer, não é a mulher que é tratada assim dentro do lar, ela deve dizer como se sente, o diálogo deve ser o caminho para que o homem entenda que a mulher sente-se assim, então o diálogo tem de fazer parte da vida do casal, da dinâmica, não é? Porque muitas vezes a mulher acaba tomando a humilhação, tomando a agressão e não fala e não se posiciona e acaba sendo destruída de certa forma. Então é necessário que quando a mulher passa por isso dentro do lar, é necessário que a mulher pare para conversar e a mulher diga: eu não mais vou permitir que você me trate assim. Não com agressividade, não é? Porque muitas vezes nós tentamos nos defender pela mesma via com o qual nós somos tratados. Me tratou com agressão, eu também vou ser agressiva. Não precisamos responder do mesmo modo como somos tratados, mas deixarmos, nos posicionarmos, não é? Seja nos posicionarmos e dizermos: eu não vou mais permitir que você me trate assim, eu não sou sua capacha, eu não sou um objeto, eu sou sua esposa e eu mereço ser tratada com respeito e com dignidade, não é? Então, oramos a Deus e pedimos que as amadas que vivem nesse tipo de situação sejam guiadas pelo Espírito, o Senhor as dê direção para chegar ao diálogo e para que possam ultrapassar e dirimir estas situações, porque esta não é uma condição que Deus preparou para as suas filhas, que Deus previu para o casamento, quando disse lá em Gênesis: deixará o homem seu pai e sua mãe. Ele não disse que vai deixar e vai criar, vai se unir a alguém que vai tratar mal. Não, ele disse que vai deixar, e lá em Efésios o Senhor fala que o homem não deve amar a esposa como Cristo também amou a igreja ao ponto de se entregar por ela. Então, quem ama tem de optar sempre pela via do diálogo e não aceitar ser tratada como se fosse um objeto. Então, passo a palavra para a próxima irmã. Glória a Deus. Esse é um assunto que ele traz esse capítulo ele traz para a gente várias coisas para nos refletirmos, né? A irmã Miriam veio falando sobre a questão aí, do que é essa linguagem em si, e a Suzana falou então sobre os exemplos da Bíblia de mulheres que nós vimos vários exemplos de servir, como a Marta, né, e como a sogra de Pedro. E esse assunto, então, de relacionamentos que muitas vezes são abusivos, são relacionamentos tóxicos, são relacionamentos que prejudicam muito a comunicação do amor no casal. E eu venho finalizar essa parte do capítulo que fala sobre os estereótipos. Como superar, então, esses estereótipos? Porque muitas vezes o homem, ele trata a mulher dessa forma porque ele tem um mapa mental dele de tratamento com o feminino dessa forma. Talvez muitas vezes seguindo o exemplo do pai, como a Miriam já falou, seguindo o exemplo de outros homens, das próprias sociedade, dos amigos, para ele não ficar diferente dos amigos, estar ali numa rodada e chama a mulher, por exemplo, a dona encrenca, né, a dona onça, né, a delegada, e para não ficar diferente dos outros, ele acaba concordando com esse tipo de comportamento. E para falarmos um pouco de estereótipo, o que seria o estereótipo? O estereótipo, ele é como se fosse um clichê. O que é essa palavra clichê? É algo que são ideias ou frases que já estão prontas. Então, muitas vezes, o nosso esposo, ou nós mesmas como esposa, a gente pega
uma ideia pronta do que é a esposa. A esposa tem que ser assim. Ou uma ideia pronta do que é o esposo, seu marido pegou de alguma forma, veio na mente dele, ele criou isso na sua mente, e ele age dessa forma. Então, nós precisamos entender qual que é o seu papel como esposa e o homem, o papel dele como esposo. No caso, nós estamos falando de atos de serviço, que é justamente a questão de servir um ao outro. Então, muita gente, por conta das mudanças, né, sociais que ocorreram nesses últimos 30 anos, para vocês terem uma ideia, essa primeira versão do livro ela foi publicada em 1992, e a última versão desse livro, As 5 Linguagens do Amor, foi publicada em 2010. Então, nós vimos que a nossa sociedade ela mudou ao longo desses anos, mas não só isso, o papel da mulher, como do homem, ele tem vários estereótipos desde, né, das antiguidades, quando a mulher ela não podia ter participação política, não podia nem estudar, né? Não podia concorrer a cargos públicos. Então, existiu uma mudança, né, ao longo da existência da humanidade, do papel da mulher, como a irmã Suzana falou. Ali, Deus criou o homem e a mulher no início, em Gênesis, no início, o Senhor criou o homem e a mulher e disse assim, olha, governem, né, sobre essa terra, cresçam, sejam abençoados. A bênção é para o casal, né? E deixar o pai e a mãe e se unir à sua esposa, sendo ambos uma só carne. Nós não somos diferentes, nós somos iguais. Perante Deus não há escravo, não há livres, não há senhor, não há empregado. Perante Deus não há homem, não há mulher, não tem questão de gênero, nós somos todos iguais, o Senhor nos ama igualmente. E ao longo da história da humanidade, o conceito de esposo, esposa, homem e mulher tem mudado, né? Tem se multiplicado na realidade. E muitas vezes as pessoas estão muito confusas. Então, para quebrar um estereótipo que, de repente, aquele homem foi criado junto ali na sua família e que ele não ajudava nada no lar, com certeza não vai ser algo simples para ele mudar de repente. Se não tem prática, né? A Bíblia já diz, assim como você pensa, assim será. Se a pessoa não pensa como o exemplo do livro que o autor deu. Eles casaram e na cabeça do esposo ele não tinha que fazer nada em casa porque ele nunca foi criado fazendo nada em casa. Ele via o pai dele só trabalhando e também trazendo as coisas para casa. Só que quando ele casou, os dois trabalhavam. E a esposa ficava sobrecarregada, porque na cabeça dele ele não tinha que ajudar. E ele só começou a ajudá-la quando ele participou de um seminário falando sobre as 5 linguagens do amor. Então ele chegou para ela e começava a perguntar: como eu posso te ajudar? Como eu posso fazer? Me ensina a fazer. A irmã Miriam citou um exemplo, com certeza, não sei se era a primeira vez que ela pintou uma parede, né? Mas ela já tinha sido ministrada e foi lá ajudar. Eu gosto muito de fazer junto com o meu esposo coisas. Eu que já descobri que a linguagem de amor do meu esposo é atos de serviço. E da mesma forma que a Miriam deu um exemplo, também conosco aconteceu dessa forma. Hoje, eu não preciso estar pedindo. E às vezes, até quando eu quero ajuda, antigamente eu ficava chateada. E as pessoas não adivinham, né? Nós mulheres temos essa mania, né, estereótipo de querer que as pessoas adivinhem o que a gente está querendo. Então, por isso que a irmã Suzana falou da questão do diálogo, é importantíssimo falarmos, né? Às vezes nem preciso, queridas, é muito certo, vocês têm que acreditar, porque é isso mesmo. Se você encher o potinho de amor do seu marido, as coisas vão fluir. Eu lembro um exemplo
E aí foi bem interessante, porque enquanto eu estava fazendo o almoço, aí parou justamente, né, a máquina parou ali, e ele foi lá, né, sem precisar nada, pedir nem nada, você fala, nossa, que coisa, né, nossa, parece um milagre. Não, é porque às vezes essas coisas pequenas causam um negócio, um estresse na família, né? E você vê que uma coisa pequena, então ele foi lá, entendeu, né, direitinho. E eu fiquei feliz por isso. E aí eu já mudei, com certeza o clima já mudou, né? Com certeza já o recepcionei diferente. E uma das coisas que a gente tem aprendido é agradecer e elogiar, né? E isso faz, a gente já viu aqui, já estudou, isso faz uma diferença muito grande. Então, se eu me sentir feliz, né, por aquele ato, imagine aquela pessoa que tem a primeira linguagem, né, atos de serviço. Então, para quebrar o estereótipo, nós precisamos renovar a mente com a palavra de Deus. E renovar a mente mesmo, abrir a mente. Nossa, é muita diferença da época da minha avó, quando a minha avó tinha 14 anos, para agora. Então, você não pode querer estar repetindo determinadas coisas que tradicionalmente a família fazia. Ah, porque meu pai me dizia, isso não é serviço de homem. Mas se meus irmãos hoje não ajudarem as suas esposas, né, como é que vai ficar o casamento delas, né, deles lá, se eles não pagam uma secretária de lá, se eles não, se ela trabalha fora também. Então, ele não pode estar repetindo o mesmo pensamento, a mesma fala que meu pai falava. Não, o homem não é para estar na cozinha. Então, isso é quebrar o estereótipo, é você abrir a mente, né? Porque a Bíblia fala assim, assim como imagina, assim será. Então, se você pensa que é daquela forma, assim vai acontecer na sua vida. Porque da forma que nós pensamos, nós vamos colocar em prática, vai virar uma rotina e vai virar um hábito. Se esse hábito ele for um hábito mau, vai gerar um vício. E se esse hábito for um hábito bom, vai gerar uma virtude. Então, que nós venhamos buscar quais são os melhores hábitos para virarmos virtude. Qual que é, então, o estereótipo da mulher? Então, vamos buscar Provérbios 31, que fala da mulher virtuosa. E eu incentivo a cada uma das irmãs, né, a meditarem sobre isso e crerem que essa mulher virtuosa, ela está em você, você tem acesso a ela. Tudo isso o Senhor já colocou em você. Né? Muito bem. Então, para a gente fechar, eu quero falar do nosso mestre, do nosso querido Jesus, que ele é um exemplo de serviço e ele serviu até o final. Né? A Bíblia diz ali em João 13, e ele amou os seus discípulos e amou até o fim. Ou seja, quando a Miriam se referiu a esse ato de Jesus lavar os pés dos discípulos, foi nesse dia ali que ele fez a última ceia. Ele já sabia que estava próximo da sua morte. Então, por isso que João começa falando, ele os amou até o fim. E naquela época, historicamente falando, quem fazia esse serviço eram os servos daquelas pessoas da casa. Eles iam lá, lavavam os pés, né, das pessoas, porque andavam de sandália e era, né, aquela poeira, então lavavam os pés. Então eram os servos. Jesus fez um papel de servo, mesmo ele sendo um rabi, né, um mestre. Ele ensinava a palavra e ele era reconhecido como mestre. E ele fez um papel de escravo, né, na casa. E então isso é quebrar totalmente o estereótipo. Um rabi fazendo um papel de escravo? Como isso pode? E aí muitas vezes nós não queremos fazer as coisas em casa, não. Às vezes a gente sabe que é obrigação, mas a gente não faz com coração, com vontade, com alegria, porque a gente tem alguma coisa na nossa mente que diz, eu não sou empregada, agora eu sou escrava. E olha, Jesus vem quebrando
estereótipo, né? Fazendo um papel de escravo e amou até o fim, e fez isso por amor, porque ele quis ensinar-lhe os seus discípulos. Ele falou: olha, agora como eu fiz, façam vocês também. Aleluia, quebrem esse estereótipo por amor, amem, né? Sejam humildes. E a outra palavra que eu quero deixar aqui, que fala, né, de Jesus, é Mateus 20:26, que diz assim: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso servo. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Assim, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos, né? Então, o Senhor fala aqui que aquele que quer ser grande, torne-se servo. Muitas vezes, alguns homens, eles se escondem atrás daquele versículo que fala sobre o homem cabeça, e nós temos as mulheres serem submissas ao cabeça, que é o homem. Mas ele esquece que o cabeça do homem é Jesus, né? Então, antes mesmo de ele querer que venhamos servi-lo nessa forma, ele tem que ser servo de Jesus. E Jesus diz que quem é o maior é o que serve. Então, na realidade, se a gente for levar fundo, o homem é o sacerdote do lar. O homem é o que é o guarda-chuva espiritual. Então, ele realmente é o que vai servir a sua família, né? Então, nós temos que entender o estereótipo que a Bíblia nos coloca, né? E a Bíblia nos diz isso, que aquele que quer ser o maior é o que sirva, né? Então, que Jesus seja o nosso exemplo, que a mulher virtuosa seja o nosso exemplo para buscarmos essa essência da mulher de Deus. Amém. Então, eu passo agora para o momento da oração. Amém, glória a Deus. Então, vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. Assim diz a palavra: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês mesmos. Aqueles que servirem bem serão bem recompensados, tanto pelo respeito dos outros, como pelo crescimento da sua própria convicção na fé em Cristo Jesus. 1 Timóteo 3:13. Meu Deus, meu Pai, nós rendemos graças, porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado, Pai, por esse momento, obrigado pela vida de cada uma das minhas irmãs, e entendemos hoje, Pai, mais uma das linguagens que o Senhor tem falado conosco, e atos de servir como uma atitude nobre de amor, que possamos, sim, em nome de Jesus, dedicarmos uns aos outros com amor fraternal, que nós venhamos preferir dar honra aos outros mais do que a nós mesmos, porque assim é agradável ao Senhor. Que possamos ser como Cristo. Sermos como Cristo é nos esvaziarmos, porque Cristo, sendo Deus, ele se esvaziou de si próprio e tornou-se servo, tornando semelhante aos homens. Que cada um de nós não venhamos nos acharmos melhor do que o outro, mas possamos servir uns aos outros com amor, para sermos bem recompensados, tanto pelo respeito como pelo crescimento da nossa própria convicção de fé em Cristo Jesus. Ajude-nos, Senhor, a compreender o que o Senhor quer falar conosco hoje. Ajude a cada uma das minhas irmãs e a cada pessoa que irá ouvir esta oração e este estudo, que possa compreender que quando nós ajudamos o outro, servindo o outro em amor, falando ao outro em amor, expressando através das nossas formas de servir o outro, estamos demonstrando para elas o teu amor, Pai. Demonstrando a ela o teu amor, demonstrando a cada pessoa dentro do nosso lar, para os nossos filhos, nossos respectivos esposos, o quanto o Senhor nos ama. E o Senhor veio nos servir, e o Senhor nos diz, o Senhor Jesus deixou-nos o exemplo e diz para nós seguirmos o seu exemplo. Que ele lavou ali os pés dos seus discípulos e disse: façam vocês o mesmo.
que nós possamos sim ser servos e servirmos uns aos outros. Assim eu oro em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém, amém. Aleluia, amém. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia. Senhor amado e querido Pai, a Tua palavra nos ensina, Pai amado, que não há alegria maior do que servirmos. Então, Pai, dá-nos um coração dedicado, Senhor, ao serviço. Que possamos aprender com o exemplo desta mulher, Senhor, que mesmo tendo, Pai amado, várias ocupações, mesmo tendo a oportunidade de se sentar, Pai amado, para ouvir, escolheu o serviço, porque ela compreendeu, Senhor, que era uma forma de amar. Oh, Pai amado e querido, assim como aconteceu também, Pai, com a sogra de Pedro, que mesmo estando acamada, vendo-se livre da doença, Senhor, logo se levantou para servir. Senhor, tira dos nossos corações, Pai, a murmuração. Muitas vezes, como mulheres, nos posicionamos em murmuração, dizendo: estou cansada, não me sinto bem e não vou fazer. Nós temos a Ti, Jesus. Temos o Teu Espírito que nos vivifica. E este mesmo Espírito que vivificou a Marta, aleluia, está sobre nós. E assim como ela, soberano e eterno Pai, e assim como a sogra de Pedro, Senhor, ela não mais sentiu a dor, mas sim se levantou para servi-lo, Senhor. Que a nossa vida seja uma vida de dedicação, uma vida de devoção, uma vida de serviço, Senhor amado. E assim todos aqueles que estiverem à nossa volta possam ver, Senhor, a Tua graça sobre nós, possam sentir o bom perfume exalado através das nossas obras, muito mais do que falarmos, ó Pai. Senhor, ensina-nos, aleluia. Ensina-nos, Pai, o que é verdadeira dedicação. Ensina-nos a diminuir, soberano e eterno Deus, a considerar aos outros, Senhor amado, Pai. Ah, Deus amado e querido, muito obrigada porque a Tua palavra está sobre nós. Muito obrigada porque Tu nos ensinas a cada dia, Senhor amado, que aquele, Senhor, que se dedica aos outros obtém recompensa em Ti. Muito obrigada por nos ensinar, Senhor, que nós temos dentro de nós, aleluia, todas as linguagens possíveis do amor e precisamos descobrir o dialeto para que possamos praticar dentro da nossa casa, dentro da nossa família, com os nossos cônjuges, Senhor, com os nossos filhos, Pai amado. Ensina-nos, Senhor, a praticar. Ensina-nos, Senhor, agora que ouvimos esta palavra, ó Senhor, a colocá-la em prática para que nosso lar seja verdadeiramente um pedaço do céu aqui na terra, para que aonde nós formos carregando essa linguagem, Senhor, do amor, da devoção e da dedicação, aleluia, mais pessoas, Senhor, sejam tocadas, sejam alcançadas pelo Teu amor, soberano Deus. É assim que te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém. Louvado seja o teu nome, Jesus. Nós te adoramos, querido Senhor, porque o Senhor está no nosso meio, porque o Senhor visita cada mulher, Senhor, que está aqui conosco nesta sala de oração. Pai, essa palavra diz: não será assim entre vós. Entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. A atitude de vocês deve ser igual ao Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar a muitos. Aleluia. Senhor, também na tua palavra fala: ora, se eu, o Senhor e Mestre, lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Querido Deus, querido Pai, eu quero te agradecer porque a tua palavra vem, Senhor, para renovar as nossas mentes. A tua palavra diz, Senhor, que nós não devemos nos conformar com este século, mas renovar, Senhor. Renovar, Pai, o nosso entendimento para que nós venhamos saber qual que é a tua boa, perfeita, agradável vontade, Senhor. Muito obrigada, porque a tua palavra ela tem poder para destruir qualquer cisma. A tua palavra ela tem poder para destruir qualquer estereótipo errado das trevas que foi implantado no coração e na mente, tanto nosso quanto dos nossos respectivos esposos. Pai, eu quero te agradecer essa palavra que nós acabamos de ler, que foi falada por ti.
grande que é o que precisa. E que assim como o Senhor fez, quebrando o estereótipo, sendo mestre, mas fez uma atitude de escravo. Que em nome de Jesus, nós recebemos agora essa unção de servir. Que cada mulher, que cada homem receba a Aleluia. unção de servir. Que Amém. tenhamos o Receba sim. prazer, Senhor, eu recebo que essa unção tenhamos sobre o a minha casa. prazer, Pai, Eu em recebo nome essa de unção Jesus. sobre o meu lar. Eu recebo a unção do amor, da graça, do Aleluia. Que perdão. tenhamos Aleluia. em nome de Aleluia. Jesus. Aleluia. Glória a Deus, que nós tenhamos o prazer, Pai, de fazer, Pai, amadas coisas com excelência. Dai-nos espírito de excelência, Pai, para fazermos o melhor no nosso lar, na nossa família, porque é o lugar mais precioso, Senhor, é onde tu estás, é o teu reino. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, seja feita a tua vontade, aleluia, nos nossos lares, seja feita a tua vontade nos corações dos nossos respectivos esposos, filhos, nos nossos corações. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Louvado Amém. seja o nome do Senhor. Amém. Amém, amada. Amém. Glória a Amém. Deus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Que você continue sendo abençoado e sendo ministrado por essa palavra de formas de servir. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você. Aleluia. Que o Senhor te dê a paz. Amém? Amém, glória a Deus. Paz. A paz, querido.